Eu vou imediatamente passar a palavra para o Glaucio Cardoso. E são 30 minutos que é dado para cada um falar, e depois disso nós teremos debate, que nós poderemos realmente conversar bastante sobre o tema e vocês poderão fazer perguntas. Eu acho que esse momento vai ser um momento muito importante para que realmente esse evento seja o que o nome fala, né? Seja um diálogo entre todos vocês e os palestrantes. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimentar a doutora Ana Padilha, presídio dos trabalhos. Cumprimentar o doutor Rivaldo Barbosa, quem já trilhamos aí vários caminhos, né? Juntos, né, nessa estrada da investigação, da persecução penal. Cumprimentar o doutor André Nicoliti, excelentíssimo magistrado. Já nos conhecemos também lá do passado, né, na comarca de Rio Bonito. Fica aqui o registro pela admiração do trabalho de Vossa Excelência. Cumprimentar a todos os presentes, especialmente a organização do evento, a pessoa da doutora Patrícia Gliotti, doutora Viviane Tavares, procuradora de Justiça, que muito me honraram com o convite para que a gente possa aqui dividir, né, experiências, comentar fatos que tenhamos participado e temos ciência, né, para que, ao final, então, possamos produzir os melhores resultados a partir de propostas, sugestões e identificação de gargalos e dificuldades que encontramos aí no exercício diário de nossa atividade, especificamente aqui por conta do tema envolvendo o inquérito policial. Muito bem. Eu acredito que fui convidado para, não palestrar, né, mas para trocar experiência com os senhores. Como foi bem dito aqui, o público é seleto, né, pessoas que já estão envolvidas aí na atividade de segurança pública, de uma forma ou de outra, na atividade também de persecução penal. E eu acredito que o meu perfil acabou favorecendo o convite, na medida em que, antes de vir para o Ministério Público, hoje eu sou coordenador do GAECO, há 3 anos e meio aproximadamente, estou na coordenação, mas sou membro do GAECO desde 2010. O GAECO, para quem não conhece, é o Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, estou no GAECO desde 2010, na sua coordenação desde 2013. Sou promotor de justiça titular de uma PIP na 2ª Central, na região de São Gonçalo. Então, lido diretamente na minha função de promotor titular com investigações penais também, né? E antes de vir ao Ministério Público, fui delegado de polícia por um período curto, mas muito proveitoso do ponto de vista da minha experiência profissional e aquilo que faço hoje, venho fazendo ao longo desses 18 anos no Ministério Público. Então, essa minha realidade profissional, né, a minha vida profissional, ela esteve sempre atrelada, de uma forma ou de outra, à atividade de investigação, seja, ainda que por pouco tempo, nos idos de 1998, enquanto delegado de polícia, e fiquei 1 ano e meio aproximadamente na Polícia Civil, né, experiência extremamente proveitosa, como dito, seja como membro do Ministério Público, sempre atuando na área criminal e mais especificamente na investigação penal. Então, acho que esse foi vamos dizer assim, o diferencial para o meu convite, né? O tema é muito palpitante, obviamente, falar sobre inquérito policial, especificamente aquilo que me foi pedido, falar sobre fracassos, né, experiências de fracasso, de sucesso, uma análise crítica dessa atividade tão importante dentro de uma visão macro da segurança pública, né? E eu não poderia, então, na minha ótica, começar a falar desse tema sem passar pela análise do que fazemos lá no GAECO, uma vez que no GAECO vivenciei uma possibilidade, uma perspectiva de sucesso das investigações, né? O GAECO, ele atua com vários parceiros, né? E eu rapidamente vou explicar como funcionamos, o que fazemos, e dentre esses parceiros a gente percebe que
são parceiros de melhor qualidade nas investigações, né, que produzem os melhores resultados, seja na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal. E essa experiência tem mostrado que é possível, sim, produzir bons resultados a partir das investigações realizadas no inquérito policial, muito embora a gente tenha as dificuldades, as limitações, que vamos comentar aqui, do ponto de vista de recurso material e humano, né? O tempo, obviamente, é um tempo curto, 30 minutos é impossível, né? A gente exaurir um tema de tanta profundidade em 30 minutos. Eu acho que o objetivo é mais fomentar o debate e já me coloco aí à disposição para conversar com todos aqui presentes, especialmente o Dr. Rivaldo e o Dr. André Nicoliti. Bom, o GAECO ele integra uma estrutura nacional, por isso lá em cima tem o logo, né, do GENECOC, que é o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, que está inserido dentro do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais. Então, cada unidade da federação tem um grupo de atuação especial de combate ao crime organizado. O GAECO aqui no Rio de Janeiro, e eu vou passar rapidamente sobre esse comentário, ele é composto hoje por 26 promotores de justiça, divididos aqui por regiões do Estado, né? Nós somos 26 promotores, ele está instituído pela resolução do Procurador-Geral de Justiça, né? 1570, de 2010, e a divisão interna nossa segue mais ou menos esse critério territorial. O objetivo principal do GAECO, aqui no Rio de Janeiro, é apoio aos membros do Ministério Público na investigação penal. O GAECO não é órgão de execução propriamente dito, ele não tem atribuição originária. Não é possível que um promotor do GAECO tome ciência de um fato e desde logo saia investigando. Esse fato ele vai estar vinculado a uma promotoria com atribuição natural, e essa promotoria, se entender pela complexidade, pela natureza do fato, vai pedir o apoio do GAECO, para que a gente possa, então, atuar no caso em que se pede o apoio. O principal objetivo do GAECO é atuar nas investigações, excepcionalmente, atuamos nas ações penais, né? Então, o foco principal do GAECO é atuar até o oferecimento da denúncia, né? Uma vez oferecida a denúncia, em regra, o GAECO deixa de atuar naquele fato específico. Essa é a nossa estruturação, né? Eventualmente atuamos em ações penais, eu posso citar como exemplo o caso Patrícia Scioli, em que o GAECO, além de ter atuado na investigação, juntamente com a divisão de homicídios, e eu vejo aqui o Dr. Gineton, né, que esteve conosco nessa difícil, né, investigação, mas bastante exitosa, diga-se passagem, né, e o GAECO, desde o início da investigação, atuou até a realização do plenário do Tribunal do Júri, e também em fase recursal, né? Agora, o processo está no 2º grau. Eu trouxe aqui alguns números, porque dentro dessa visão de que é possível você ter uma análise exitosa, né? Uma avaliação exitosa das investigações. O GAECO, desde sua fundação, e ali vocês vão ver a NCCO, porque antes havia essa nomenclatura, né? Núcleo de Combate ao Crime Organizado, mas em 2010 mesmo, passou a se chamar GAECO, que é um nome nacional, né? Todo estado tem o seu núcleo de combate ao crime organizado, hoje intitulado GAECO, né? Isso acaba dando mais visibilidade, né? Uma ação do GAECO no Paraná, ele repercute aqui no Rio de Janeiro e vice-versa, isso dá visibilidade às ações institucionais. Então, foram oferecidas 316 denúncias, com um número de 3.730 denunciados, né? Meu modo de ver, é um número bastante interessante, um número relevante, há uma gama de denunciados, e a natureza dos crimes, em linhas gerais, são essas que estão mencionadas nesse quadro, né? A maioria, ainda esmagadora, é tráfico ilícito entorpecente, traficantes de drogas, né? Uma criminalidade que assola de forma disseminada o nosso Estado, até o nosso país, de difícil combate, né? Pelas razões que todos nós já conhecemos, né? Atratividade econômica, facilidade de obtenção da mão de obra, enfim. O GAECO também tem a milícia como um dos focos principais. Estamos estruturando o nosso grupo no sentido de avançar nas investigações econômicas, né? Lavagem de dinheiro, hoje uma vertente muito importante, né? Para o resultado, para a desarticulação das organizações criminosas, porque a motivação via de regra,
das organizações criminosas no nosso país é a motivação econômica, né? Aqui no Brasil, a característica principal da criminalidade é essa, né? O criminoso é criminoso no Brasil, via de regra, para a obtenção de vantagem econômica. Em outros países, você tem um crime ideológico, né? O terrorismo e tal, mas aqui no Brasil, nós, né, visualizamos que o principal foco das organizações criminosas, que é o objetivo de atuação principal do GAECO, é o patrimônio, né? E se você ataca essa vertente, você realmente desarticula. É quando você sente mais, quando o criminoso organizado, né, sente mais o peso do Estado na investigação penal. Muito bem. A gente tem também uma análise estatística voltada para o perfil dos denunciados, né? Se os senhores perceberem, dos 3.730 denunciados, há um número que, no meu modo de ver, é expressivo. Em torno de 25% desse número é composto por agentes ou ex-agentes estatais, né? São pessoas voltadas à segurança pública ou ex-agentes de segurança pública, seja policiais militares, civis, bombeiros militares, e também membros e também servidores públicos, né? De prefeituras, enfim. Qual é a relevância desse dado, né? Por que eu fiz questão de enfatizar que o GAECO, que atua na criminalidade organizada, né, tendo um número de denunciados de 3.730, sendo que aproximadamente 25% desse número é de agentes ou ex-agentes estatais. Qual é a relevância desse dado? Aqui na nossa ótica, a partir da interpretação desse número, considerando que o GAECO atua em criminalidade organizada, né, que demanda estabilidade, ostensividade de suas ações, né, permanência na atividade criminosa, nós concluímos, então, que não há crime organizado sem a cooptação de agente estatal. É praticamente impossível, lá no GAECO, pelo menos, no nosso universo, nos depararmos com investigações que não alcancem algum agente estatal, né? A cada 10 denúncias, eu tenho esse número lá, pelo menos 7 envolvem um agente ou ex-agente estatal. Então, a criminalidade organizada, que é aquela que, em última análise, né, traz os maiores prejuízos para a sociedade, ela precisa cooptar alguém do Estado, precisa, né, porque ela é ostensiva, ela é estável, ela é permanente. Né, você vê a banca do jogo do bicho quando você vai na padaria. Né, você corre na praia e você sente o cheiro da maconha sendo usada. Né, você vê na televisão diariamente imagens de traficantes colocando ostensivamente em cima de mesas nas comunidades entorpecente, portando fuzis e pistolas. Né? Então, ela é ostensiva, ela é estável. Todo mundo sabe que está ali. Né? Você percebe que aquele seu vizinho que não tem a menor qualificação, que aquele seu vizinho que não tem nenhuma atividade econômica explícita, ele enriqueceu em 2 anos, ou 1 ano e meio. Né? Ele que é um empresário envolvido com contratos com a administração pública. Bom, isso é o que chama atenção, é visível. Né? E todo mundo se pergunta, mas, poxa, está ali, eu estou vendo. Né? É uma coisa quase que ofensiva a nós. Né? E por que isso acaba acontecendo? Porque, infelizmente, invariavelmente, há a cooptação do agente de estados. E eu quero deixar claro aqui, em todos os níveis, né? Em todos os níveis, em todos os poderes. Está aí a Lava Jato que não nos deixa mentir. Né? Muito bem, então essa é uma perspectiva que tem que ser avaliada dentro, obviamente, das investigações. Né? E aqui eu quero fazer um registro e que gostaria que me policiassem com relação ao tempo, por favor, para que eu não possa cansá-los muito e também não ser descortês com os meus copalestrantes. Né? É importante, então, que esses números sejam avaliados, essa visão macro, né, do trabalho de crime organizado, seja avaliado também para um caso pontual, uma situação específica, que é, invariavelmente, o inquérito policial, onde se dão em regra as investigações. Né? Obviamente, há outras possibilidades, há outros instrumentos, há outros mananciais que permitem a realização de investigações. Os PICs no Ministério Público, já referendados pelo Supremo Tribunal Federal,
também a possibilidade de peças de informações que podem vir ao Ministério Público para oferecer denúncias já praticamente prontas a partir de procedimentos administrativos investigatórios realizados no âmbito de outros órgãos, né? Por exemplo, nas corregedorias, quando a sua atividade é administrativa, ou, enfim, na Comissão de Valor Imobiliário, enfim, uma diversidade de órgãos que também teriam a possibilidade de investigação, ainda que de cunho administrativo, e poderiam encaminhar essa matéria ao Ministério Público e, desde logo, se visualizando a justa causa, a denúncia oferecida. Mas, é claro que a grande maioria, né, o grande volume das investigações que são realizadas, elas acontecem através do inquérito policial, presidido por uma autoridade policial, seja no âmbito civil, no âmbito estadual ou no âmbito federal, né? E o que a gente enxerga, e eu percebo isso, usando a experiência de coordenador e membro do GAECO, né? Eu trouxe aqui, elenquei alguns itens, né, obviamente, tentando dar uma visão bem prática, ou mais pragmática da informação, do dado, porque eu também tenho como norte essa visão concreta das coisas. O que fazer efetivamente para resolver? Claro que o debate, né, o confronto de ideias, e isso que estamos fazendo hoje aqui, e que muito bem proposto pelo GAESP, né, o diálogo é fundamental, mas é importante que dessa conversa, desse diálogo, sejam medidas concretas, né? Eu costumo dizer, água e café não resolvem nada, né? É importante que o que é conversado, o que é colocado como norte, saia do papel, saia do terreno abstrato, né, para o meio concreto, né, para que a gente tenha efetivamente medidas pontuais, específicas, né? Muito bem, e a partir disso eu procurei elencar aqui alguns itens, né, que submeto aqui ao debate, ao juízo crítico de todos, e que eu encaro como fator de sucesso nas investigações, nos inquéritos policiais, né? O primeiro, eu fiz questão de deixar como número 1, né, que é a experiência e habilidade do investigador são indispensáveis ao êxito das apurações, né? Não adianta você ter o melhor aparato tecnológico, o melhor recurso técnico, o melhor software, se você não tiver um investigador bem treinado, experiente, com a visão perspicaz do fato e dedicado, obviamente, porque o resultado não vai se produzir, né? E essa experiência e essa habilidade, ela naturalmente se adquire com muito treinamento, né? Com direcionamento daquele profissional para que ele possa produzir, obviamente, obedecendo às regras legais, o melhor resultado. Então, mesmo municiado de todo o aparato técnico, tecnológico, enfim, todos os recursos materiais indispensáveis à investigação, se o investigador não tiver habilidade, não tiver experiência, ele não vai conseguir produzir um bom resultado. Associado a esse item 1, naturalmente, vem a segunda informação, o segundo, vamos dizer assim, item que lancei, é que nas investigações de maior complexidade, são aquelas que são ligadas ao GAECO, em regra, não há como se produzir um bom resultado no inquérito policial se não houver o trabalho em grupo, em conjunto, né? O trabalho em equipe, seja dentro do Ministério Público, seja na própria Polícia Civil, na Polícia Federal, enfim, aquele que estiver fazendo investigação. Não há heróis, né? E aqui é importante que se deixe bem claro que também não há terreno para vaidades, né? Vaidades pessoais e institucionais. É importante que todos trabalhem em grupo, né, com a finalidade única de alcançar os melhores resultados na investigação. Muito importante também que os agentes envolvidos na investigação que deriva do inquérito policial, estejam capacitados. Tem que haver o mínimo conhecimento técnico. Isso serve também, obviamente, para os membros do Ministério Público que atuam no inquérito policial, né? As investigações hoje, elas ganharam velocidade e ganharam complexidade a partir da própria movimentação social, né? Do dinamismo social. Hoje você tem vários instrumentos, várias ferramentas, seja recurso informática ou recursos audiovisuais que permitem você produzir
informações para o resultado da investigação, mas, obviamente, só vai saber usar esse recurso aquele que estiver capacitado para tanto, né? Obviamente, para o sucesso do trabalho, você tem que ter disponível recurso humano e recurso material e técnico, né? Se isso não estiver disponível, o trabalho não vai, a investigação, o inquérito policial, ele não vai chegar à possibilidade de denúncia e, no futuro, condenação, né? E como item 5, aquele que preside a investigação, junto com o Ministério Público, ele tem que usar, né, se valer do arcabouço jurídico de medidas judiciais, medidas principalmente cautelares, permitidas, né? Então, eu aqui me perguntaram, mas você sugeriria alguma mudança legislativa pontual, especificamente falando do inquérito policial, né? É possível que se tenha uma ou outra alteração, mas eu percebo hoje que, do ponto de vista jurídico, do arcabouço de medidas, do manancial que está disposto hoje ao delegado de polícia, ao mesmo Ministério Público nas investigações, você consegue produzir um bom resultado. A Lei 12.850, ela avançou, ela foi muito interessante do ponto de vista das cautelares. Você tem a possibilidade de interceptação telefônica, telemática, a colaboração premiada, hoje é um instituto bastante relevante, tem sido utilizado de forma bastante ampla, inclusive por nós aqui no GAECO, produzindo excelentes resultados, né? O próprio uso de medidas cautelares de restrição de liberdade ou subsidiárias à restrição também são importantes para o resultado das investigações. As buscas e apreensões, as operações hoje são realizadas de forma muito mais planejadas, né? Muito mais com objetivos específicos do que era realizado no passado. Isso tem garantido o êxito dos trabalhos em que estamos envolvidos, né? Muito bem, mas como nem tudo nem tudo, né? Nem sempre estamos diante das virtudes, né? Nós temos os fracassos, obviamente, né? E é a partir dos fracassos, dos erros, né? É a partir dos insucessos que nós vamos tirando as lições para que eles não se repitam, né? Errar é humano, insistir no erro, nem tanto, né? Obviamente, o primeiro fator de fracasso, eu estou usando a expressão fatores de sucesso e fracasso, talvez não seja mais adequada, mas eu estou me valendo da própria proposta do tema, né, que me foi colocado, né? E, repito, tentando ser bem específico, né, para que, a partir de uma situação específica, a gente possa avançar para ideias mais genéricas, né? Claro que a dificuldade que vivenciamos hoje, do ponto de vista do Estado, principalmente do Estado do Rio de Janeiro, né, em termos de recursos humanos e materiais, né, dificuldades orçamentárias são notórias, né, a crise se abateu sobre todos de forma bastante profunda, acarreta no quadro que hoje é dramático, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, do ponto de vista de recursos humanos e materiais, né? Nós vimos aqui que o mesmo fator que é de sucesso, né, que é preponderante para você ter um bom resultado na investigação, é o que, infelizmente, hoje se assola o nosso Estado, especialmente o nosso Estado, né? Então, o que nós percebemos, e agora falando como promotor da 2ª Central de Inquéritos, né, que lida com inquéritos todos os dias, é que é uma dificuldade enorme de recurso humano na Polícia Civil, na Polícia Militar, e isso, obviamente, vai refletir na possibilidade de produção do resultado do inquérito, né? A consequência disso, então, é que os inquéritos policiais, eles não conseguem, por falta de força material, né, eles não conseguem evoluir, não há delegados suficientes, não há inspetores suficientes, a criminalidade em volume, já foi dito aqui, né, o volume da atividade criminosa é uma coisa incontrolável hoje. Temos que ser francos em dizer isso, né? O Estado hoje praticamente está perdendo a possibilidade
possibilidade de conter o avanço da criminalidade. Os índices de criminalidade estão subindo de forma alarmante, né? E essa ausência, né, de recurso humano vai impactar exatamente nessa questão. Outra coisa que é muito visível na minha ótica, né, é que os delegados de polícia, falando bem especificamente, há um prejuízo muito grande à investigação a partir da constante alteração nas designações dos delegados e inspetores, principalmente os delegados, né, que direcionam o trabalho de uma delegacia, né. Eu entendo, eu não sei nem qual é a visão da Polícia Civil sobre esse tema, ou se há uma visão institucional sobre esse tema, mas eu acho que o delegado de polícia ele deveria gozar da garantia de inamovibilidade, né? Ele tem que ter a memória das investigações, ele não pode trocar de titularidade a cada ano e meio, né? Porque isso gera um descompromisso com as investigações, com a própria comunidade, quando ele começa a conhecer a região onde ele tem que atuar, a saber pelo nome os bairros, a conhecer os criminosos pelo apelido, há uma mudança, porque é uma mudança de política, seja na política de uma forma geral, né? E essa mudança é muito prejudicial, no meu modo de ver. Mas podem dizer, mas e se o delegado for um delegado que não gosta de trabalhar, se for um delegado com dificuldades para a produção de resultados, se ele fica naquele local, não posso tirar. Eu vejo da seguinte forma, se ele não é um delegado, não está produzindo bom resultado, ou não é uma equipe de investigação que produz bom resultado, ele vai ficar ainda mais exposto, né? Você vai detectar isso com mais facilidade naquela delegacia, onde ele vai ficar mais tempo, porque essas mudanças constantes acabam que mascaram muitas vezes essa dificuldade de determinadas pessoas, especificamente falando. E, pelo contrário, o outro que trabalha, que produz resultado, ele rapidamente vai poder se destacar. Não é que não defendo aqui, obviamente, um engessamento, né, da pessoa de um delegado de polícia numa determinada delegacia, mas é importante que se tenha, como é na magistratura, como é no Ministério Público, o mínimo de garantias para que ele possa desenvolver o seu trabalho naquela região onde ele se adaptou, onde ele consegue firmar parceria, seja com o membro do Ministério Público, com o comandante da Polícia Militar da sua região, com a própria comunidade organizada, né, a sociedade organizada, que vai permitir a ele que produza bons resultados, né? Outra questão, especificamente falando do inquérito policial, que eu percebo, é que muitas vezes, isso é uma crítica que eu acho que se aplica mais ao Ministério Público do que propriamente aos delegados de polícia, que é um distanciamento entre o promotor que atua vinculado a uma determinada delegacia. Como os senhores sabem, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos estruturados em centrais de inquéritos, né? Principalmente na região metropolitana, capital, Baixada e Niterói São Gonçalo. E muitas vezes eu percebo entre os colegas um distanciamento, às vezes ele sequer sabe o nome do delegado que atua na sua região, na sua delegacia. Isso, meu modo de ver, é uma situação inconcebível. Ele sequer sabe o nome do comandante do batalhão da sua área. Como pode um promotor responsável por uma determinada área não conhecer o seu delegado? E pior, eu já vi, né, situações em que o promotor ele praticamente se recusa a receber o seu delegado. Muitas vezes ele tem caminho o seu delegado ao assessor jurídico. Né, uma situação, meu modo de ver, esdrúxula, né, que obviamente vai impactar nos resultados daqueles inquéritos policiais que estão sob a análise daquele membro do Ministério Público. Então, o trabalho em conjunto, o trabalho pareado, né, o trabalho agregado entre o Ministério Público, o promotor de justiça e o delegado é fundamental. E esse distanciamento que eu percebo que há em várias situações, em várias ocasiões, né, ele, obviamente, ele vai gerar efeitos danosos ao resultado do inquérito policial. Igualmente, também outra consideração que eu acho que atinge também mais o Ministério Público, os delegados de polícia. Eu converso com muitos deles, né? Eles me dão esse retorno, e eu também percebo isso, que muitas vezes o próprio membro do Ministério Público ele pede diligências no inquérito policial
diligências que são inexequíveis, inviáveis, ou reitera outras que já até mesmo foram realizadas, não é? E esses inquéritos ficam dormitando nas delegacias e nas centrais de inquérito, aguardando a realização dessas diligências que jamais serão realizadas, ainda mais diante do quadro de recurso, de ausência de recurso material que nós vivenciamos, não é? Isso é algo que eu percebo que gera uma grande dificuldade para a produção, para o alcance do êxito nas investigações. Então, é importante que essas diligências, né, a análise desse primeiro passo da investigação, principalmente, né, os senhores sabem, eu acredito, eu não sei se todo o público aqui presente já tem intimidade com atividades de persecução, né, uma vez instaurado o inquérito, há um prazo mínimo para que se encaminhe ao Ministério Público, e o promotor de justiça se depara ali nos primeiros 30, 40, 50 dias com a investigação, quando ela vem diretamente da delegacia, da Polícia Civil, né? Isso talvez seja um momento mais importante do inquérito sob a ótica do Ministério Público, que ele, quando ele toma ciência da investigação, ele vai, junto com o delegado, ele vai visualizar que passos que ainda devem ser tomados a partir daquilo que já foi realizado inicialmente, né? E muitas vezes, nesse momento, eu percebo que o membro do Ministério Público coloca ali uma promoção genérica de devolução dos autos à delegacia, e o delegado de polícia fica sem saber, às vezes, que direcionamento ele vai seguir, né? O que eu preciso produzir para convencer o Ministério Público a oferecer a denúncia ao juízo, né? Isso tudo está dentro, obviamente, dentro desse distanciamento, né, que a gente está colocando. Então, se eu tenho pouco recurso, eu tenho um volume enorme de investigações para realizar, porque a criminalidade baixa a minha porta a cada minuto, não é? Eu consegui instaurar um inquérito policial, já fiz até algumas diligências prévias, encaminho o membro do Ministério Público, quero saber qual é o norte que devo seguir, esse trabalho junto com ele, ele não me recebe, ou eu mal o encontro, tenho dificuldade de contato, e ainda por cima ele me devolve o inquérito com uma promoção genérica, ou muitas vezes inexequível, eu vou me dedicar ao outro inquérito que eu acho que está mais viável, não é? É o que muitas vezes é o que acaba acontecendo, não é? Isso para comentar aqui a relação, eu acho que talvez seja uma coisa mais específica do tema. Claro que isso teria outros desdobramentos, né? Como eu disse, o tempo é muito curto para que a gente possa avançar e trazer outros comentários. É claro que isso também repercute no próprio judiciário, né? Não adianta, como eu costumo dizer sempre, uma investigação, um inquérito policial, para êxito, ele tem que ter as três pontas do pirâmide, do triângulo funcionando bem. Você tem que ter uma boa equipe de investigação, né, comandada por um delegado eficiente, você tem que ter um Ministério Público atuante, um Ministério Público que vá produzir, que está acompanhando o trabalho, que queira também produzir o resultado, e, obviamente, você tem que ter o judiciário também sensível às medidas que são postuladas, né? Você tem que ter o judiciário permitindo que o Ministério Público e a autoridade policial possam produzir a prova para que aquela pessoa seja levada eventualmente a julgamento em caso de, obviamente, presentes os requisitos, né? Se o juízo, né, não permite, seja lá por qual razão, que não seja uma legal, obviamente, né, não permite que as investigações possam fluir, que as medidas sejam efetivamente com agilidade deferidas, que não adianta deferir, por exemplo, uma interceptação, para que ela tenha, eu postulo a interceptação, o telefone a gente sabe, muitas vezes o alvo ele muda o terminal, e o juízo leva 90 dias para deferir aquela diligência, que certamente em razão do decurso do prazo já se perdeu, né? Então é preciso que esses três versos estejam bem afinados, estejam bem estruturados e coordenados para que os resultados se produzam, né? Eu trouxe, eu trouxe aqui outras informações, uma análise de um caso concreto, a partir de um caso exitoso, e não analisar o caso em si, mas as técnicas que foram empregadas, os recursos, as cautelares que foram usadas no caso Patrícia Scioli, muito bem desenvolvido pela divisão de homicídios, na época presidida pelo Dr. Felipe Hétero, né, que nos deixa saudades. Enfim, eu tinha, e a ótica era essa, não analisar o caso em si, mas o manancial de recursos de investigação que foram utilizados nesse trabalho, mas eu, como disse, eu não quero
ser descortês com aqueles que dividem a mesa comigo, e acho que o principal objetivo é o debate, né? Então, já me coloco à disposição, agradeço a paciência de todos por terem me ouvido aí nesses breves minutos, né? E espero, de alguma forma, ter trazido aqui algumas considerações para a reflexão de todos. Tá? Muito obrigado. Obrigada, doutor Glaucio. Eu queria pontuar algumas questões interessantes, rapidamente, que o senhor falou e que eu achei que são dignas da gente relembrar aqui. A primeira é referente toda vez que se fala em crime organizado, provavelmente há envolvimento do Estado. Acho isso, nós temos descoberto cada vez mais essa faceta do crime organizado, e eu acho que é por aí que nós vamos ter que atuar daí para frente, né? Quando o senhor falou também do fator humano, a experiência, o treinamento que superam qualquer aparato técnico e recursos, que eu acho realmente que nós acabamos que trabalhamos com pessoas, muitas vezes mais do que com instituições, mas mesmo assim, num caso de crise tão grave, né, como o senhor disse, uma crise como a do Rio de Janeiro, acaba que o peso dessa crise realmente abala e traz um aumento da criminalidade, né? E também as numerosas mudanças de titularidade, eu vejo realmente vários delegados reclamando a respeito disso. É algo prático e que talvez tenha que ser repensado, né? A titularidade das delegacias e a impossibilidade de continuidade de trabalho com tantas mudanças e tão ao bel prazer da política local. Também algo que se fala muito no Ministério Público Federal, que é o distanciamento do Ministério Público com os delegados. Acho que isso é realmente essencial e tem que ser continuamente trabalhado. E também, no caso do MP estadual, dos comandantes de batalhão da área. Então, sem mais delongas, eu agradeço a participação. Foi realmente muito, muito bom poder ter essa noção aí do trabalho de vocês.